Primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Antes, uma boa noite aos vereadores, à assistência, também os fiscais concursados da nossa prefeitura, aos servidores também e os internautas. Uma boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos e daremos início agora a essa sessão ordinária. Por gentileza, primeiro secretário, fazer a chamada regimental. Agilda Silva Vieira, Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. João Carlos Alves de Souza. Presente. João Carlos Souza dos Anjos. Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme. Presente. Josué Pereira dos Santos. Miguel Pereira de Souza. Newton César Alves de Almeida, presente. Valmir Martins de Carvalho. Feita a chamada, senhora presidente, e a número regimental. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Registrar a presença do vereador Miguel Pereira. Registrada a sua presença. Obrigado. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. E agora a gente vai fazer o uso da tribuna popular, cumprindo o regimento no seu artigo. E eu peço ao vereador Miguel Pereira para que conduza o senhor Cláudio Vieira, acompanhe o senhor Cláudio Vieira Vasconcelos, para que faça o uso da tribuna popular. Senhor Cláudio, fiscal fazendário, seja muito bem-vindo. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Preciso tirar o microfone? É melhor? Bem, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer à presidente, aos nobres vereadores, à assistência. Eu acho que é um momento muito importante para a gente, porque representando aqui a AFMERJ, a Associação dos Fiscais de Tributos Municipais do Estado do Rio de Janeiro, em nome do presidente Renato Poubel e dos diretores, a gente vem aqui falar diante de alguns projetos que foram apresentados pelo governo que mexem diretamente com atribuições que são nossas e que podem causar muitos problemas. Na verdade, a gente acredita que o governo está tentando induzir a Câmara em erro, porque os projetos são tão absurdos, trazem uma quantidade de inconstitucionalidade tão grande, que é difícil de acreditar que isso vai passar aqui na Câmara. Eu acho que todas as comissões em que ela vai tramitar, com certeza isso vai ser verificado. Inclusive, eu falo porque isso já foi tentado outras vezes, não é a primeira vez que está sendo tentado tirar atribuições dos fiscais fazendários e transferi-las para comissionados, para outros fiscais. Vamos ter em mente o seguinte: atribuições são atribuições definidas em lei e dirigidas no concurso público. Só quem presta o concurso público é que está pronto e apto a exercer essas atribuições. Isso é muito importante porque você começa a fugir do que é realmente o elemento do fiscal tributário, que é o quê? Principalmente constituir o crédito tributário, realizar o lançamento. Então, você distribuir isso, você cria um problema muito grande, porque você acaba trazendo pessoas despreparadas a fazerem trabalhos que não são delas. Vamos dar um exemplo. É simples, acho que acredito que fica mais fácil. Eu vou até pedir perdão, porque, na verdade, eu sou técnico, então, dificilmente a gente tem a oportunidade de falar assim, como político, em público. Mas, olha só, imagine se um fiscal tributário é dado a ele a atribuição de fiscal sanitário. Gente, é um absurdo. Eu não entendo nada de vigilância sanitária, eu não entendo nada da legislação sanitária, mas isso não me dá, eu por ser fiscal, isso não me permite fazer a fiscalização sanitária. Eu não tenho qualificação técnica, e essa qualificação técnica é sim existente, porque ela é buscada no momento do concurso público. O concurso público te exige, pelo menos para a gente, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade,
e coisas que para outras pessoas isso não ocorre. Nesse projeto, no primeiro projeto que existe aqui, é para que comissionados façam esses lançamentos. Bem, isso é uma questão já julgada várias vezes, inclusive, é inconstitucional, já tem julgados do Supremo sobre relação a isso, mas eu acho que a gente deve se concentrar nessa questão. Qual é o objetivo disso, desse pacote que foi enviado aqui para a Câmara? Gente, obviamente não foi desburocratizar. Alguém acredita, realmente, algum dos vereadores acredita que deixar os comissionados fazerem os lançamentos, diminuir o prazo legal para análise de processo e dificultar a pontuação de produtividade, eu posso afirmar para vocês, isso não vai fazer com que os processos andem mais rápido, isso não vai diminuir a burocracia da secretaria, isso não vai fazer com que os fiscais arrecadem mais. Isso é uma falácia. É simples assim. Não tem motivação nenhuma você construir uma arrecadação, uma secretaria, uma administração tributária forte por meio desse tipo de projeto de lei. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia, a importância da administração tributária, e eu tenho orgulho de fazer parte, porque algumas atribuições e a importância dela está descrita na Constituição. Gostaria que vocês me dessem licença só para ler, porque eu preciso de óculos, porque realmente é uma dificuldade. A Constituição, em seu inciso 37, artigo 37, inciso 18, fala: a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e de jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Vamos partir para o inciso 22, esse é importante. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou do convênio. Bem, isso é importante para a gente saber que a administração tributária foi premiada com um texto na Constituição Federal, quer dizer, na nossa Carta Magna. Isso faz com que dê um valor muito maior, porque hoje em dia, o que a gente tem, senhores, são estados e municípios, e mesmo a União, com uma dificuldade muito de arrecadar. Hoje a gente sabe disso aqui no próprio município, a arrecadação de recursos próprios, a presidente pode falar, porque a gente fez um trabalho na alteração do Código Tributário que ultrapassou essa questão simplesmente de uma alteração. A gente fez um trabalho muito maior, chamando contadores, pessoas interessadas, pessoas dos hotéis, tudo isso foram chamados, e a gente verificou, e aí me surpreendeu até algumas palavras da nobre presidente aqui, defendendo esses projetos, porque a gente viu que a questão, que toda a culpa que é sempre jogada nos fiscais. E o que a gente chegou ao final e descobriu nisso daí, que o problema era massivamente de gestão. E o problema é de gestão. A verdade é essa. Os fiscais são jogados no fogo o tempo todo, mas eu vou provar para vocês que o problema é de gestão. Que nada disso que é trazido aqui nos projetos é uma questão que atua diretamente aos fiscais, que dê diretamente aos fiscais. Vamos lá, nesse projeto do Código Tributário, que tenta transferir para os comissionados os lançamentos, eles são absolutamente nulos. Isso criaria um problema enorme para o governo, porque o que acontece? Esses lançamentos nulos, eles não existem no mundo jurídico. E o que significa isso? Que eles teriam que ser refeitos, todos eles. Isso é um problema que causa, inclusive, dano ao erário. Eu vou te dizer isso, que causa dano ao erário, por quê? Porque numa denúncia que a Afimerge fez, perdão para ler de novo, já houve denúncia da Afimerge ao TCE e ao MP, que virou inquérito civil em relação a isso, sob uma tentativa do governo de transferir as atribuições do fiscal tributário por uma secretaria especial de receitas. Ninguém sabe quais são as atribuições dessa secretaria especial e chegaram a fazer. Mas o que acontece?
A AFIMERGE chegou até ao Ministério Público de tutela coletiva, nós conseguimos que fosse enviado para casa, eu não sei se os vereadores tiveram conhecimento disso, foi enviado para casa e para o governo, para o governo municipal, pedido de informações sobre isso que a gente está falando, sobre esses projetos de lei. Pediram informações, por quê? A portaria de instauração de inquérito civil fala o seguinte: descrição do fato e objeto. Apurar notícia de suposta inconstitucionalidade e ilegalidade do decreto, que foi o que tentou transferir atribuições para o secretário especial de Receita, e o projeto de lei complementar 1 de 2019, que é esse que está sendo discutido aqui, ante o risco de dano concreto ao erário, a ser causado pela prática de atos administrativos eivados de nulidade, consistentes na constituição de crédito tributário por ocupantes de cargos comissionados, não integrantes da carreira específica da administração pública. Isso significa que tudo que eu estava falando aqui está sendo repetido pelo Ministério Público. Quer dizer, isso demonstra que o que a gente está alertando é inconstitucional. Não deveria ser aceito pela Câmara. Bem, vamos lá. A justificativa que o governo dá para apresentar esses projetos é desburocratização. Gente, desculpa, é impossível acreditar, é impossível que alguém acredite que realmente você transferir atribuições de um fiscal tributário vai desburocratizar a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda está emperrada há 6 anos, desde que eu entrei aqui. Então, é difícil você acreditar que isso vai acontecer. Não vai, não existe mágica, não existe, a gente fez a lei agora, amanhã a gente vai começar a arrecadar, a Secretaria de Fazenda vai funcionar. E vou dizer mais, engraçado, que quando o vice-prefeito Henrique Gomes assumiu, nós tivemos a oportunidade de ser convidados pelo Leonardo, que foi o nosso secretário de Fazenda, que foi, inclusive, procurador-geral aqui da Câmara, foi nos ouvir, chegou com humildade, falando, gente, vamos tentar fazer algo diferente, o que vocês propõem, o que vocês têm de ideias para a gente criar. E em pouco tempo de implementação, a população sentiu o resultado. Quer dizer, isso significa que a coisa não é difícil de se fazer. Basta ter vontade política para que seja realizada. É isso que a gente não vê há muito tempo. Então, é muito mais fácil jogar a culpa nos fiscais tributários. Olha só, o processo está com fiscal, não sei o que, está emperrado, não sai do fiscal. Gente, não é isso que acontece no dia a dia. E eu vou provar para vocês, porque eu tenho toda a documentação aqui. Olha só, inclusive, foi proposta pelo vereador Lohan, que agora é chefe de gabinete aqui, uma criação de uma comissão para tratar do tema, sobre desburocratização da Secretaria de Fazenda. Essa comissão nunca funcionou, quer dizer, não teve interesse, da Câmara, tampouco do governo municipal. Ninguém se interessou em fazer a comissão funcionar, e olha só, nós avisamos que estávamos dispostos a comparecer na comissão, a dar ideias, a buscar soluções, mas não houve interesse. Então, me parece que o chefe de gabinete fez um jogo de cena. Vamos fazer, vamos criar, vamos fazer a comissão, mas isso não avançou. Até porque as coisas são muito simples para serem resolvidas. Olha só, o problema são os processos que ficam tempo demais com os fiscais e precisam de ajuda. Por isso, os comissionados vão poder realizar lançamentos. É isso? Claro que não. Por quê? Realmente, nós temos muito trabalho, isso eu posso garantir. Porque quase todos os processos passam pela Secretaria de Fazenda e pelos fiscais fazendários. Por quê? Porque o lançamento, que é a constituição do crédito tributário, é o último momento de quase todos os processos. Então, é difícil acreditar que a gente vai fazer processo de obra, licença sanitária, taxa de táxi, taxa ambiental, taxa de ambulante, uso de solo, alvará, ISS de autônomos, ITBI, IPTU, transporte de passageiros, autorização de nota fiscal, autenticação de livro, autorização de eventos, retenção de ISS, com 5 fiscais. Era isso que a gente tinha ano passado. 5 fiscais.
Foi criada uma ideia de que os fiscais só trabalhavam até 100 processos, até fazer a pontuação. A média de processos analisados por fiscais é mais de 100 por mês. Gente, desculpa, mas é difícil você encontrar na prefeitura, porque eu procurei saber, alguém que faça uma média de 100 processos por mês, analisados, com despacho, com lançamento, com... É muito difícil você ver isso. É claro que existem, mas isso é importante vocês saberem qual é a situação que existe. A gente vê uma situação de trâmite de processo que as pessoas falam, mas isso fica muito tempo lá com o fiscal. Eu trouxe alguns exemplos aqui de uma concessão de alvará, que na época passava pelos fiscais. Ela ficou 31 dias no protocolo, 31 dias na secretaria, na subsecretaria de Fazenda, 85 dias na gerência de fiscalização. Ela foi distribuída ao fiscal em 15/8 de 2018 e 2, 3 dias depois ela saiu. É assim que acontece. Mas aí, quando falam assim, está na gerência fiscal, está com o fiscal. E o processo não está com o fiscal. Vamos lá, tem uma outra. Uma reforma de acréscimo, o processo de 2014. Ele ficou 37 dias no análise de licenciamento, que isso é justo, na fiscalização de desenvolvimento, 313 dias, na gerência de fiscalização, 441 dias, na subsecretaria de Fazenda, 113 dias, na gerência de fiscalização, 11 dias, e depois foi para o fiscal. E ficou 3 dias com o fiscal. Então, gente, é muito fácil colocar a culpa nos fiscais, que isso demora, mas não nos é dada a oportunidade de falar, porque é muito fácil, sempre é a mesma história, sempre é a mesma confusão. Mas a gente faz um esforço danado para que o município funcione, para que o município arrecade. Isso sempre foi uma coisa que acontecia. Vamos lá, já li os trâmites de processo, mas está acontecendo uma mudança muito estranha. Me parece que, vendo a dificuldade que está se passando, os processos estão sendo seguros. Para concluir, senhor Cláudio. Já tem 15 minutos e 28. Nossa. Impressionante, a gente pensa que a gente fala muito em 15 minutos, pouco, né? Em 15 minutos. E é bastante, né? Vai rápido demais, que eu quero dizer. Nós estamos exatamente com uma questão de distribuição de processos. Por exemplo, a Hélida, que é uma fiscal antiga, com 20 anos, recebeu esse mês 9 processos. Para quem está acostumado a fazer 100 processos, isso é um absurdo. Enquanto um fiscal novo que entraram 2 fiscais, porque a gente brigou, recebeu 136 processos. Gente, não pode ter algo certo nessa história. Tem algo errado nessa história. E a gente não consegue identificar por quê. O outro problema é da burocracia. A burocracia é grande, mas me digam, por favor, alvará não passa por nós. A maior reclamação que existe é de alvará. Isso não passa. A gente teve um processo de casamento, ficou 30 dias no gabinete do Lohan, que era chefe de gabinete. Agora, alguém me explica por que um processo de casamento tem que passar pelo gabinete. Então, isso é uma estruturação da Secretaria de Fazenda, isso não é do fiscal. É impossível a gente tratar disso. Isso só chega para a gente no final do processo todo. Deixa eu ver. Aumento de arrecadação. Somente 3 fiscais, no ano de 2018, lançaram aproximadamente 6 milhões de reais. Isso é um trabalho sério, isso é um trabalho que demanda conhecimento, que demanda... E me diz por que a gente não pode chamar mais fiscais. O problema é a quantidade de processos? Vamos equipar, vamos trazer mais fiscais. A vereadora Joyce lembra disso, que foi uma briga nossa para que os fiscais fizessem um concurso, ou então chamassem do concurso já, para que a gente pudesse ter uma estrutura mínima. Nós não temos estrutura nenhuma. Eu acho que os fiscais que trabalham aqui têm noção do que é isso, porque também não tem estrutura no seu setor. Então, é muito difícil a gente trabalhar assim e conseguir seguir em frente. Agora, mudando um pouco para a segunda projeto, vou tentar agilizar o máximo possível, é que tentam também alterar a lei de produtividade nossa. Diminuir prazos de
de atuação no processo para 5 dias. Gente, isso não vai mudar a burocracia que existe. Isso não vai fazer o processo. Hoje nós temos mais de 1.000 processos represados. Se eles botarem 1.000 processos em cima da minha mesa, eu não vou conseguir despachar em 5 dias. Ninguém consegue. Então, eu acho que o processo não passa por isso. O que eu queria dizer é que então, toda a população está sendo induzida a erro, e a Câmara também, e a nossa fiscalização fazendária está e sempre esteve aberta a todo tipo de conversa com o governo. Nós nunca fechamos portas, porque a gente quer o melhor para a população. O nosso trabalho sendo bem feito é dinheiro que vai reverter para o bem da população. É só isso. Mas o governo precisa nos ouvir. É isso que acontece. Eles se distanciaram da gente e querem colocar a culpa na gente. Não é. Obrigado. É a primeira oportunidade que a gente tem. Eu quero agradecer, porque é importante ver a nossa situação. Porque o que a gente vê, sentado aí como vocês estão, de longe, sem estar no dia a dia, cria uma ideia falsa de que a gente se afasta, que a gente não quer trabalhar. São falácias. Se for necessário, eu tenho documentação de tudo. Essa questão, por exemplo, vamos dificultar os pontos para não alterar a produtividade, isso não nos afeta em nada, porque o nosso salário não pode ser reduzido. Já tem, inclusive, uma sentença sobre a mesma situação. Então, a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em fazer a Secretaria de Fazenda funcionar, mas precisam nos ouvir, porque nós somos os que metem a mão na massa diariamente sobre isso. Solicito ao vereador João Carlos Souza dos Anjos que conduza ao senhor Cláudio Vieira até a assistência. Nós agradecemos também. Nós temos essa tribuna popular justamente para dar às entidades a oportunidade de se manifestarem. Então, essa Câmara vai sempre propiciar isso, o diálogo, sempre que for necessário. Quanto aos projetos de lei, eles se encontram na Comissão de Constituição e Justiça, e aí a comissão fica, então, nessa conjuntura de trazer ao diálogo, de conversar com as categorias para poder chegar numa solução, né? Com relação à comissão que foi criada no biênio passado, comissão para acompanhar a desburocratização, a comissão, de fato, foi uma proposta trazida pelo vereador Lohan, né, que é o suplente, esteve aqui na casa, mas não houve nomeação dos membros. Então, primeiramente, se faz por resolução, o vereador propôs isso por resolução, e aí é incumbência até do presidente trazer essa nomeação. Então, eu me coloco até à disposição, se os vereadores, já que é um novo biênio e uma nova presidência, para que os vereadores se sintam à vontade de propor uma outra resolução nesse biênio, sob essa presidência, para aí a gente dar a nomeação dos vereadores membros que queiram compor, que se coloquem para compor a comissão. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. Leitura. Resumo da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2020. Mesa diretora, presidente Joyce Costa, primeiro secretário Valmir Nobre e segundo secretário Dida Gabarito. Também registraram a presença na sessão os vereadores Dom Miguel Pereira. Opa! Som. Eu vou pedir, vereadores, para que a gente suspenda a sessão por 5 minutos, porque essa interferência no som é oscilação de energia, para pelo menos se dar uma estabilizada ali, a gente não ter problema de queima de mesa, de som ou de outros aparatos também. Suspenda a sessão por 5 minutos.
Bom, retornamos então à sessão. Eu solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental novamente. Adiel da Silva Vieira. Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. João Carlos Alves de Souza. Presente. João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme. Presente. Josué Pereira dos Santos. Miguel Pereira de Souza. Newton César Alves de Almeida. Presente. Valmir Martins de Carvalho. Feitas chamadas, senhora presidente, a número regimental. Havendo número regimental, então eu solicito ao primeiro secretário que faça também a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, pauta da 21ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 6ª, 2017/2020, atual legislativo. Informações básicas, matérias do expediente. UTP, uso da Tribuna Popular de 2/2019, autor Associação dos Auditores e Fiscais Tributários Municipais, RJ, AFIMERGE. 2. Ata da sessão ordinária número 20/2019, autor Mesa Diretora MD. 3. Projeto de lei ordinária do número 40/2019, autor senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. O 4. Projeto de lei ordinária do número 41/2019, autor Mesa Diretora. 5º, projeto de lei ordinária, número 42/2019, autor, vereadora Gladys. 6º, projeto de lei ordinária, número 43/2019, autor, vereador Dom. 7º, indicação número 70/2019, autor, vereador Dida Gabarito. 8º, indicação número 71/2019, autor, vereadora Joyce Costa. 9º, indicação número 72/2019, autor, vereador Valmir Nobre. Feita a leitura da pauta, senhora vereadora, presidente. Matérias da ordem do dia. Indicação número 70/2019, autor vereador Dida Gabarito. A segunda indicação número 71/2019, autor vereadora Joyce Costa. Indicação número 72/2019, o autor vereador Valmir Nobre. Feita a leitura da pauta, senhora presidente. Por gentileza, primeiro secretário, vereador Newton César, fazer a leitura dos memorandos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Valmir Nobre, memorando número 015 de 2019, justificativa de ausência. Senhora presidente, complementando-a nesta oportunidade, venho informar que, por motivos particulares, não estarei presente na sessão ordinária de 30/4/2019. Atenciosamente, Valmir Martins de Carvalho, vereador. Poder Legislativo, Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, memorando número 015 de 2019. Venho, por meio deste, informar que o vereador Adiel da Silva Vieira não estará presente na sessão ordinária, que será realizada nesta casa, no dia 30 de abril do ano em curso, por motivos particulares. Sem mais para o momento, certo de poder contar com a vossa colaboração neste sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 30 de abril de 2019, Grace Lima, assessor parlamentar. Poder Legislativo, Armação dos Búzios, gabinete do vereador Josué Pereira dos Santos, memorando número 23/2019, venho por meio deste informar que, por motivos particulares, o vereador Josué Pereira dos Santos
não estará presente na sessão ordinária do dia 30 de abril do ano em curso. Sem mais para o momento e certo de poder contar com a vossa colaboração neste sentido, desde já agradeço. Armação dos Búzios, 30 de abril de 2019, Marco Antônio Souza do Nascimento, assistente parlamentar. Feita a leitura dos memorandos, senhora presidente. Por gentileza, agora a leitura do resumo da sessão anterior. Resumo da sessão ordinária do dia 25 de abril de 2019. Abertura da sessão ordinária das 10 horas e 37 minutos. Mesa diretora, presidente Joyce Costa, primeiro secretário Valmir Nobre e segundo secretário Dida Gabarito. Também registraram a presença na sessão os vereadores Dom Miguel Pereira e Niltinho de Beloca. Os vereadores Cacalho, Gladys e Josué Pereira apresentaram o memorando de ausência. As indicações 66 e 69 de 2019, de autoria da vereadora Gladys Nunes, foram retiradas da pauta. Pequeno expediente. A ata da sessão ordinária do dia 18 de 4 de 2019 foi aprovada por unanimidade. Vereadores inscritos para o uso da tribuna no pequeno expediente: Valmir Nobre, Joyce Costa. Vereadores inscritos para o uso da tribuna no grande expediente: Niltinho de Beloca. Com a autorização do plenário, a senhora presidente passou para a ordem do dia. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada regimental e os seguintes vereadores registraram presença: Dom Dida Gabarito, Joyce Costa, Miguel Pereira, Niltinho de Beloca e Valmir Nobre. O projeto de lei 37/2019, de autoria da mesa diretora, foi aprovado por unanimidade. As indicações 58, 59, 63, 64, 65, 67 e 68 de 2019 foram aprovadas por unanimidade. Não teve escrito para o uso da palavra da ordem do dia. A senhora presidente encerrou a sessão ordinária às 11 horas e 34 minutos, em nome de Deus. Feita a leitura do resumo da sessão ordinária, senhora presidente. Coloco em votação a ata da sessão do dia 25 de abril de 2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E agora passamos à leitura das matérias na íntegra. Aqui dentro? Memorando depois do projeto. Tudo. Foi divisão. Esse é o projeto. Tem que ler tudo isso. Você pode ler o artigo primeiro, o artigo segundo, então. Opa. Messias li até a fonte. 33, 90. O artigo primeiro, segundo. Entendeu? Prefeitura da cidade da Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAPRE, número 406 de 2019, referente à mensagem número 35 de 2019, Armação dos Búzios, 17 de abril de 2019. Senhora presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Igreja Casa Legislativa, a mensagem número 35/2019 e respectivo projeto de lei que dispõe a autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, valho-me do ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Mensagem número 35/2019, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei anexo que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. O projeto de lei, ora encaminhado
por esta mensagem visa criar fonte de recurso 04 ROIT na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no programa de fornecimento de merenda. São estas, senhora presidente e senhores vereadores, as razões que me levam a propor a presente matéria e solicitar dessa Igreja Casa de Leis a sempre cuidadosa e perconsciente análise, recebendo de todos os restritos apoio para a sua aprovação. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a esta Casa Legislativa que seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar a vossas excelências minhas informações de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Projeto de lei dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$10 mil. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional especial junto ao orçamento do programa 2019 no valor de R$10 mil na forma a seguir. Artigo 2º. O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da anulação da dotação discriminada abaixo, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Armação dos Búzios. (30 de abril de 2019), André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Projeto de lei número 41/2019 dispõe sobre revisão geral anual dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste remuneratório na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos vencimentos dos cargos públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Armação dos Búzios com acréscimo de 7,00%. 7%. Artigo 2º. Com fins de evitar a acumulação de realinhamentos remuneratórios nesse exercício aos servidores citados no artigo 1º desta lei, não se aplica a Lei 1484/2019. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos desde o dia 1º de março de 2019, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de abril de 2019. Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme, presidente, Josué Pereira dos Santos, primeiro secretário, e Valmir Martins de Carvalho, segundo secretário. Projeto de lei número 42/2019 dispõe sobre revogar as leis 567 de dezembro de 2006 e 566 e 766 de dezembro de 2009. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica revogada as leis 567 de dezembro de 2006 e 766 de dezembro de 2009. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições contrárias. Justificativa. Essas leis regulamentavam as concessões do pátio público para iniciativa privada. Porém, já está provado que a finalidade dessas concessões foi totalmente distorcida e acabou virando uma máfia. O conceito de fiscalização virou extorsão, os direitos dos cidadãos são violados diariamente em blitz, caça-níqueis. O Estado
já está combatendo essa prática abusiva e o nosso município não pode continuar corroborando com essa arbitrariedade. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria. Sala das Sessões, 29 de abril de 2019, Gladys Pereira Rodrigues Nunes, vereadora, autora. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador João Carlos de Souza dos Anjos. Projeto de lei número 43/2019 dispõe sobre assegurar ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, o direito a receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica assegurado ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, o direito a receber do estabelecimento comercial gratuitamente outro produto idêntico ou similar, a sua escolha dentro do prazo de validade para consumo, em quantidade de uma unidade por cada categoria diferente de produtos vencidos que forem encontrados. Parágrafo único. Caso o fornecedor não possua produto idêntico ou similar dentro do prazo de validade, o consumidor poderá escolher qualquer produto de igual valor para substituí-lo gratuitamente ou de valor superior, cabendo ao consumidor, neste caso, pagar a diferença. Artigo 2º. O disposto do artigo anterior não se aplica quando a constatação ocorrer fora do estabelecimento, após a efetivação da compra, quando caberá ao fornecedor a substituição do produto ou a devolução corrigida do valor pago. Não obstante sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes da venda efetiva. Artigo 3º. Os estabelecimentos comerciais deverão afixar em local visível aviso contendo os direitos previstos nesta lei. Artigo 4º. O não cumprimento das normas estabelecidas nesta lei sujeitará o infrator multa de até 500 UPFM, sem prejuízo de outras sanções cíveis ou penais cabíveis. O artigo 5º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A proposição visa coibir a falta de fiscalização dos estabelecimentos comerciais quanto à validade dos produtos expostos em sua área de venda, impedindo que os consumidores mais incautos venham a adquirir mercadorias impróprias ao consumo. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 1º, elenca como direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. O mesmo diploma legal, no caput do seu artigo 18, estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo. Não sendo sanado o vício, o consumidor, por exigir alternativamente à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie ou restituição imediata da quantidade paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O mesmo artigo 18, em seu parágrafo 6º, inciso 1º, declara como
impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Por força do artigo 56 do Código, os fornecedores que desrespeitarem as normas de defesa do consumidor estarão sujeitos às sanções administrativas, como multa, apreensão do produto e cassação de licença do estabelecimento, sem prejuízo de penalidades de natureza civil e penal definidas em normas específicas. Ainda nesta seara, a Lei nº 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributárias, econômicas e contra as relações de consumo, estabelece como crime vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo, sob pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Quanto à sanção, cabe acrescentar que a exigência do produto grátis a consumidor que achar mercadoria com validade vencida vem sendo aplicado com êxito em alguns estados brasileiros, seja por meio de acordo entre supermercados e PROCON, seja por meio de legislação municipal e estadual. Quanto à sanção, para os estabelecimentos infratores, acredito que as disposições já existentes no Código de Defesa do Consumidor são suficientes e complementar e para garantir o cumprimento desta lei. João Carlos de Souza dos Anjos, vereador, autor. Acabando já. Pode. Ela aí. Tá doido? Indicação 70/2019, ementa. Dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito o percentual de vagas nas creches e escolas públicas do ensino fundamental para filhos de mulheres solteiras. Vereador, autor, Dida Gabarito. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador Quercia subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando percentual de vagas nas creches e escolas públicas do ensino fundamental para filhos de mulheres solteiras. Justificativa. Considerando o grande número de mães solteiras que não dispõem de ajuda financeira e possuem o compromisso com a criação dos filhos, assumindo o papel duplo de pai e mãe, entende-se que essas mulheres, mais do que quaisquer outras, necessitam de seus filhos em creches e escolas, para que possam trabalhar e suprir o sustento de sua família. Pelo exposto, rogo aos nobres pares que aprovem a matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 28 de abril de 2019. Adiel da Silva Vieira. Indicação 71 de 2019. Ementa. Dispõe solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de uma quadra poliesportiva com cobertura nos fundos da Escola Municipal. Vereador Antônio Alípio da Silva. Vereadora autora Joyce Costa. Indicação número 71 de 2019. A vereadora Quercia subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva com cobertura nos fundos da Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva. Para quem não conhece, é a escola da pista de skate. Justificativa. Praticar esportes é essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Contudo, muitos meninos e meninas não têm acesso a esse tipo de atividade. Infelizmente, a maioria das cidades brasileiras tem poucas instalações acessíveis e em bom estado para que meninas e meninos pratiquem esportes. Há ainda a falta de material esportivo e de profissionais capacitados para a orientação. Vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é dever dos governos e da sociedade oferecer espaços seguros e atividades de esporte, lazer
e cultura para todas as crianças e adolescentes. Na Escola Municipal Vereador Antônio Alípio da Silva, existe uma área nos fundos da escola onde poderá ser construída a referida quadra, sendo espaço adequado para a instalação da mesma e que irá proporcionar a realização de atividades esportivas e recreativas, sociais e a realização de eventos na comunidade. Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Sala da sessão, 29 de abril de 2019. Vereadora autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme. Indicação 72 de 2019. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma da quadra de areia dos Silicos. Apresentação 29 de abril de 2019, vereador Valmir Nobre. Indicação 72 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica do mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando a reforma da quadra de areia de Silicos. Justificativa. Prudentemente, pelo menos uma vez por ano, as quadras de areia devem receber tratamento destinado à descontaminação e ao combate de doenças, bactérias e verminoses. A prática de esporte de areia tem ganhado campo, uma vez que neste espaço podem ser praticar várias modalidades, como futebol, voleibol, futevôlei, entre outros, passando a ser ponte de encontro da juventude para a prática de esportes. Portanto, é necessário que seja providenciada a limpeza, uma vez que a acumulação nos tanques de areia de dejetos e restos alimentícios, além de permanência de animais como cães, gatos e pombos, gera um ambiente propício à propagação de doenças infecto-contagiosas, tais como leptospirose, toxoplasmose e hepatite. Sendo assim, devemos realizar ações preventivas para evitar essas contaminações, sobretudo proporcionando um espaço esportivo saudável e atrativo. Sala das Sessões, 29 de abril de 2019. Valmir Martins de Carvalho, vereador autor. Feita a leitura, senhora presidente. Feita a leitura das matérias na íntegra, nós vamos então retirar as indicações de número 70 do vereador Dida Gabarito e a indicação de número 72 do vereador Valmir Nobre, porque eles justificaram a ausência, mas não solicitaram a permanência das matérias, das indicações para votação. Então, estão sendo retiradas de pauta. E agora a gente passa para os 5 minutos do pequeno expediente, para a discussão das matérias que estão colocadas na pauta. Estaria, então, inscrita a vereadora Gladys, ela passa nesse momento. Então, vereadora Gladys, seu tempo regimental é de 5 minutos. Quero desejar aqui meu boa noite, né, aos funcionários da casa, aos nobres vereadores, assistência presente, né, aos fiscais que aqui estão. Eu consigo ver, né, a Hélida assim, sem ver o rosto, né? Eu preciso fazer óculos para longe. Esse aqui eu consegui comprar na alfândega, né? Foi R$ 2,50, muito barato, porque a gente compra 6, né? Mas eu já comprei também lá o de grau, quer dizer, para colocar grau, que lá é mais barato. Então, acredito que daqui a 15 dias eu vou estar podendo enxergar a todos, né? Mas eu não consigo enxergar daqui. Quero dizer aos fiscais que vocês podem contar 100% com o meu voto, com o meu apoio, né? Porque eu estou falando isso de coração, porque eu conheço vocês, né? Eu sempre frequentei, né, lá atrás a sala de vocês. Eu sempre vi o quanto, né, antes do Cláudio entrar, né, o quanto a Hélida, o Jagá, né, aquela turma antiga trabalhava, né, o quanto eles davam sangue. E para mim vocês são a cereja do bolo, né? Vocês é que recheiam, né, o cofre da prefeitura. Então a gente tem que respeitar não só os fiscais fazendários, mas também os fiscais de postura, os fiscais do planejamento, do meio ambiente.
enfim, os fiscais que vão na rua, né, buscar, né, recursos, né, para que a prefeitura tenha, né, a sua verba. Eu sempre falo que Búzios é autossustentável, que hoje a gente nem precisaria do ROIT. O ROIT seria uma gorjeta se a gente levasse essa administração... Ah, desculpa, não tem nada a ver com a matéria. A gente esquece. Então, está aí meu apoio. Bom, a matéria de hoje eu estou pedindo à presidente para tirar de pauta. Por quê? Eu estou entrando com a revogação das leis que tornam os depósitos legais no nosso município. Tá assim, ficam revogadas as leis 567 de dezembro de 2006 e 766 de dezembro de 2009. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, o que acontece? Essa lei aqui, eu estava entrando com requerimento de urgência especial, que precisaria que o pessoal das comissões estivesse presente. Só que toda a comissão de Constituição e Justiça está ausente, tendo só o Nilton como membro. E a de obras não tem, só tem seu Miguel, né? Recebi aqui 4 assinaturas para que fosse em regime de urgência, mas a senhora presidente, ela nos prometeu o voto, seu Miguel também ficou de analisar, e a gente ia hoje dar um fim nesse negócio de depósito em nosso município. Por que eu estou entrando com essa lei? Estaria entrando hoje, mas como não está todos presentes, eu prefiro tirar de pauta hoje e colocar na quinta-feira. Por quê? Porque o prefeito, né, o motivo que estou apresentando esse projeto de lei, que pede a revogação das leis que autorizam essas concessões do nosso município, é que o prefeito publicou um decreto de número 1161, de 4 de abril de 2019, aonde já prevê nova licitação para o novo pátio no nosso município. E não é isso que os nossos contribuintes querem. Então, nós, como Câmara, nós podemos acabar com essa bagunça, acabar com a farra do depósito, porque muitos municípios estão fazendo isso. Como que pode? Nós temos a caneta, nós temos aqui como revogar a lei, e inclusive em regime de urgência num dia só. Então, eu vou esperar na quinta-feira, onde vai estar todos os vereadores presentes, para que nós possamos marcar esse gol junto com os munícipes, né? A gente vê aí que o Estado proibiu a PM de fiscalizar o trânsito, mas foi só um paliativo. Por quê? Porque o Detran já está nas ruas, senhor Miguel. O Detran está nas ruas e com força, né? Então, nós podemos perceber que só mudou o rótulo da cachaça. A cachaça é a mesma. Tirou o nome de Pioca e botou 51. Quer dizer, tirou a PM e botou o Detran, né? Então, a arma que temos hoje é proibir de vez com esse câncer, revogando essa lei. É a única arma que temos hoje, é revogar essa lei. E revogar em regime de urgência. Então, mais uma vez, como as duas comissões não se encontram 100% presentes, eu estou pedindo à senhora presidente que retire de pauta para que eu possa estar voltando, né, na quinta-feira, né, para que assim nós possamos comemorar junto mais uma vitória com o povo. Meu agradecimento a todos e meu boa noite. Vereadora Gladys, deixa eu só fazer uma correção na minha fala, porque a pauta de quinta-feira já está pronta por conta do feriado de amanhã. Então, já está pronta. Então, se Vossa Excelência retirar de pauta, volta na sessão de terça-feira. Vai manter a retirada? Vou manter. Então, eu esqueci que amanhã é feriado, né? Inclusive, eu até fiz já a pauta de quinta, mas me deu um branco. Então, eu volto com ela na sessão de terça-feira. Então, o projeto de lei ordinária de número 42 de 2019 está sendo retirado de pauta. Passamos agora para os 15 minutos do grande expediente. Eu convido a vereadora Gladys
para uso da tribuna do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Também quero aqui registrar já a presença do vereador Miguel Pereira. Agora eu posso falar com os fiscais, né, com o seu Clóvis, com o pessoal do lado de cá, né? Eu já falei que eu não enxergo de longe, mais uma vez, mas daqui a um mês eu estou enxergando. É que na semana que eu ia fazer meu exame, que ia ser quinta-feira, eu fiquei 5 dias de cama, né, forçada. É muito ruim, né? E ontem eu consegui ficar em pé, e hoje eu consegui, né, tintear um pouco no gabinete, ficando em pé, levantando, porque foi muito difícil para mim ficar esses dias todos internada em casa. Porque como o hospital está matando, eu falei, não sou boba, né? Não vou botar mais uma em Santana, porque primeiro que eu não gosto de morar de frente para o mar, né? Então, que vá o prefeito no meu lugar. Então, eu fiquei lá em casa quietinha com meu medicamento. Bom, o que aconteceu essa semana na Rasa? Várias mortes. 2 senhoras, uma delas muito triste. Foi muito triste para mim, porque eu nem podia me levantar para socorrer. Porque eu saio de casa meia-noite, 1 hora, 2 horas. Para mim não importa. Deus me colocou aqui para servir, né? Enquanto Ele me der fôlego de vida, eu vou estar servindo. Essa senhora passou mal. E ela ligou para a ambulância, né? E nada de ninguém buscar, dizendo que era Maria Joaquina. E o filho conseguiu chegar até o PU da Rasa, e o médico não liberou a ambulância para buscar a senhora que estava passando mal. Nesse meu inteirinho, conseguiram, né, um carro, né, e conseguiram chegar até o PU da Rasa. Mas nessa demanda toda, né, se manda para lá, manda para cá, a senhora veio a óbito. Triste, né? Então, eu estou, né, mais ou menos há uns 15 dias, tentando reunir todos os vereadores, né, para quê? Para que coloque, porque a lei do Paulo Ramos continua valendo. Maria Joaquina, hoje, ela pertence a Búzios. O mesmo desembargador que julgou o contrário, ele voltou atrás. E falta só agora julgar o mérito, tá certo? Então, eu estou propondo um projeto de emenda para colocar na lei orgânica o limite do município, que é pelo Rio Una, né? É um projeto que ainda vai nos ajudar mais ainda, porque eu acredito, tive conversando com os advogados, que daqui a 40, 30, 45 dias já vai estar julgando o mérito. E dessa vez eu creio em Deus que nós vamos vir com a taça na mão. Então, esse projeto de lei, né, essa emenda que vai para a lei orgânica, aqui ela demarca, faz o marco, né, da onde que começa Búzios até onde termina, que é no Rio Una. E depende só de 3 assinaturas. Eu já tenho as 3 assinaturas, mas eu não quero só as 3 assinaturas. Eu acredito que isso aqui é um desejo de todos os vereadores. Então, a gente vai estar se reunindo na quinta-feira para que todos possam, né, eu já dei para cada um, né, aquele que não tiver pode pegar comigo para estar estudando, para que na próxima terça-feira eu vou estar colocando junto com o depósito aqui, né, mais uma vitória, que é da Maria Joaquina. Parabenizo. Quando o prefeito está errado, eu vou estar aqui falando dos erros dele. Mas parabenizo também o senhor doutor André, que também já mandou, né, um ofício GAPRE, número 377, 2019, agora no dia 10 de abril, pedindo tudo da Maria Joaquina para que Búzios também possa estar atendendo. E também entraram, também bloqueando, né, os royalties da Maria Joaquina. Então, nós estamos bem avançados nesse processo da Maria Joaquina. Quando eu falo nós, somos nós. Não é a vereadora Gladys, né, mas é a cidade de Búzios,
que começou lá atrás com seu Chico, Dezinho, né? Parabenizar o deputado Paulo Ramos, junto com os outros deputados, né? E também é essa casa toda em conjunta, os 9 vereadores, é um ansejo de todos os vereadores, porque é muito triste. Você quer um atendimento, joga para Tamoio, o Tamoio fala que é Búzios fala que é lá, e nesse meio tempo aí, não foi só uma senhora que morreu, foram 2 senhoras. E a terceira não morreu porque a nora mora aqui na Tartaruga, né, e chegou no hospital, deu o endereço e ali pôde, né, a sogra ser atendida. Então, isso é muito triste. A gente não quer isso para a nossa cidade. E eu também estou apresentando também um outro projeto de lei que eu entreguei aos vereadores, que eu ia falar, mas é tanta lei que eu acabei esquecendo. Ah, não, está aqui. É um projeto de emenda modificativa que vai dar poderes ao vice-prefeito, né? Não só o vice-prefeito que está aí, mas todos os vice-prefeitos que vierem, né, a ser vice em nosso município, né? Então, por quê? Porque se um prefeito morre de repente, ou se um prefeito precisa ficar 3 meses fora, o vice fica boiando, não sabe o que está acontecendo. Então, aqui, essa lei, ela vai passar a dar vários poderes para o vice-prefeito. Eu espero que a Câmara vote, né? Porque nós não podemos brincar com o nosso município. Nosso município hoje, ele está indo para um buraco muito grande, né? E a gente tem que se unir para tirar o nosso município dessa tragédia que está aí. Então, são 3 projetos muito importantes, né, que eu venho trazendo a essa casa. Mas que na terça-feira, se Deus quiser, vai estar aqui o projeto do acabando de vez com depósito, acredito que vai ser unânime, né? Vai estar aqui também o da Maria Joaquina e depois, né, mais lá na frente, acredito que na quinta-feira que vem, né, vai estar também a do vice-prefeito. Quero deixar aqui, né, mais o meu boa noite a todos que estão aqui, a todo trabalhador, né, e que trabalha, né, que leva o sustento para casa, e também deixar aqui também, né, a minha tristeza, né, porque no meu gabinete vai muito pai de família pedir emprego, cozinheiro, garçom, comim, motorista. A nossa cidade hoje, ela está batendo um recorde de desemprego. E a gente fica triste, porque eu pego e normalmente nas sexta-feira eu saio aí em algumas pousadas, em alguns lugares que eu tenho conhecimento, primeiro eu oro e vou com muita fé, né, pedir essas vagas, porque é muito triste a gente ver um pai de família desempregado. E a vocês concursados, eu falo que vocês têm uma bênção, né, que é ser concursado, né, porque eu sempre falo para meus filhos, ser concursado é uma bênção, né, porque você lutou, passou no concurso, é dono ali do seu emprego, né? Ninguém pode te mandar embora, a menos que tu faça uma coisa assim, muito tremenda, né? Então, eu sempre falo para os nossos jovens, estudem e passam no concurso. Então, a você, trabalhador, amanhã é dia 1º, dia do trabalhador, que vocês possam acordar mais tarde, né? Passar o dia com a tua família. E aqueles que estão trabalhando, que vocês possam agradecer a Deus pelo teu trabalho. E aqueles que não tiverem, que nós possamos estar orando para que Papai do Céu possa estar ali arrumando emprego para cada um. Meu muito obrigada e meu boa noite. Solicito ao secretário, ao vereador Newton César, para que assuma a presidência e assim eu possa fazer também uso do grande expediente. Tem o uso da palavra a vereadora Joyce Costa Salmer e seu tempo regimental de 15 minutos.
Bom, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores e assistência também. E a gente não poderia deixar de comentar, né, sobre os nossos fiscais, porque nós temos recebido, inclusive, é Rodrigo, né? Eu faço uma confusão, presidente da associação dos outros fiscais, dos demais fiscais, Rafael. Eu sempre faço confusão também, vereadora. Rafael me ligou por algumas vezes para saber de uma mediação entre essa Câmara e o Poder Executivo com relação à alteração na lei. Eu até falei para Rafael, olha, a gente tentou essa conversa e eu acho que essa mediação ou essa conversa pode acontecer na comissão, né? Porque é de suma importância o diálogo. Então, essa Câmara nunca vai furtar o direito de uso da tribuna, de falar em comissões. Eu sempre gostei, vereador Miguel, dos trabalhos em comissões. Eu sempre gostei de ouvir as classes, de ouvir as entidades, para que a gente chegue num senso comum. Porque a gente não quer ser induzido ao erro de maneira nenhuma. Eu falei até com o Rafael, olha, as leis de produtividade, quando elas foram dialogadas, vereador Niltinho, elas foram dialogadas, produzidas na Procuradoria do município. E elas vieram para essa casa. E a gente confiou assim cegamente. A gente votou em algo que tinha sido discutido entre as categorias e a Procuradoria do município lá. Quando veio para cá, a gente votou achando que estava tudo certinho. Então, foi assim que aconteceu. Até hoje nós somos cobrados, mas os vereadores votaram por unanimidade. Eu entendo isso. E nós votamos mesmo, mas acreditando, crendo num diálogo do Poder Executivo, da Procuradoria, estabelecido com todos eles. Então, hoje, eu também vejo uma preocupação dos vereadores em não querer errar, em fazer a coisa certa, em trazer a discussão para essa casa, para que, como foi no Código Tributário, a revisão do Código Tributário, para que também isso aconteça. E, Cláudio, eu digo o seguinte, na revisão do Código, eu enriqueci muitíssimo o meu aprendizado com vocês. Eu aprendi muito. Inclusive, nós apontamos, e aí o procurador era doutor Leonardo, nós apontamos aquilo que nós não poderíamos fazer como lei ou alterações, aquilo que foi proposto como alteração a gente fez por indicação, incluindo a melhora na estrutura, incluindo o regime, que de fato ele fosse efetivado, que era um regime, um sistema para conversar entre si com as secretarias e não ficar um volume de documentos. Eu acho que houve um avanço com o lançamento, eu não sei se é em série que se fala, em lote, lançamento por lote de processos. Então, eu acho que isso foi um apontamento, incluindo a criação do Conselho Municipal do Contribuinte, porque nós não tínhamos no município. E aí nós conseguimos apontar a criação desse conselho, esse conselho ser criado, e aí até de fato hoje a gente precisa saber como é que está o andamento desse conselho, né? Porque eu acho que o Conselho do Contribuinte é um local para aquele contribuinte que ele está insatisfeito, eu não sei de que forma pode ser essa conversa, se é assim que funciona, mas que ele possa pautar aquilo que ele não considera o correto ou que ele tenha dúvidas e tenha questionamentos por fazer. Então, eu acho que nós tivemos alguns avanços nesse sentido. Agora, o diálogo, ele precisa acontecer, porque os senhores estão aqui e eu também ouço de muito contribuinte, e até talvez quando o Cláudio fala de discordar da minha fala, mas de muitos contribuintes que se queixam também da morosidade dos processos, da morosidade ou seja, ou ITBI, ou ISS, e se isso é algo que precisa ser gerido e resolvido administrativamente, que isso aconteça, vereador Niltinho. Porque a gente não pode aqui ficar votando uma lei, como a dos fiscais, os demais fiscais, que não está hoje em funcionamento, não está sendo aplicada, porque eles acham ou eles observam que existe um problema com a lei da produtividade dos fiscais fazendários. Se eles tomam isso como parâmetro, então realmente é algo que, poxa, precisa ser consertado.
precisa ser rediscutido. Hoje está aí para votação, né, de uma alteração na produtividade de vocês, que precisa ter o crivo de conversas inesgotáveis. Eu só lembro, os senhores, que nós temos aí os projetos já indo para 2 meses, talvez, nas comissões, e a gente precisa pontuar, a gente precisa avançar, a gente precisa... Eu quero parabenizar, vereador Newton, pelo trabalho da comissão hoje. Eu sei que vossas excelências ficaram analisando quase 25 projetos. E não é fácil você parar tudo. O trabalho de uma comissão, vereador Dom, por mais que pensem que vereador só trabalhe terça e quinta, é pelo contrário. É um trabalho que exige de você estar aqui, buscar o entendimento do Departamento Legislativo, da Procuradoria, para nós votarmos com consciência e com responsabilidade nas matérias que vêm para cá. Então, hoje eu sei que Vossa Excelência ficou aqui de 15 horas até quase agora, o horário da sessão, justamente perguntando ao Departamento Legislativo as leis, a constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Com relação ao projeto de lei complementar, alteração de lei complementar no Código Tributário, também nós recebemos na casa já um inquérito aberto, não sei se foi pela Associação dos Auditores Fiscais, questionando, né, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto. Só quero atentar que nós não votamos ainda, que esse projeto ainda está em comissão, em análise de comissão, os vereadores estão se colocando mesmo, se dispondo, e atentar também para as reuniões. Eu já participei de pelo menos 3 reuniões. Uma nós participamos aqui na sala de comissões com o Jagar e com o nosso outro fiscal fazendário, que eu esqueço o nome também, Edson. Então, teve uma reunião aqui na sala de comissões, junto com um dos representantes da Associação dos Escritórios de Contabilidade. Então, essa foi uma das terceira reunião que eu participei. Então, é isso. Eu acho que é conversar e esgotar dentro de um diálogo o máximo que puder, para que a gente também vote consciente, que a gente vote naquilo que é constitucional. Então, assim, de maneira nenhuma vou me furtar nesse direito. Eu não voto nos projetos, só voto em questão de empate, sempre falo isso aqui, mas não deixo de estar em uma reunião de discussão de comissão. Gosto de participar, gosto de enriquecer o meu entendimento. Então, eu tenho, e agradeço muito aos fiscais fazendários que propiciaram isso nas inúmeras reuniões, quase 2 reuniões, né, da revisão do Código Tributário. Enfatizar aqui que, numa dessas reuniões, jamais houve mexida de IPTU, de acréscimo de IPTU. Os senhores estão aqui, que não me deixam mentir. Nós não aumentamos IPTU de maneira nenhuma. A revisão do IPTU foi uma exigência do Tribunal de Contas quando ele constatou. E aí, sim, é algo que nós podemos puxar. É algo que também nós podemos falar. Revisão das fórmulas de cálculo do IPTU. Se constatou que uma fórmula era aplicada na lei do Código Tributário. Outra era que estava no sistema. Outra era que estava na empresa que faz o sistema. E aí se mandou aumentar, se mandou corrigir, mas também se pediu soluções para a prefeitura de que forma essa correção seria feita. Então, assim, eu falo isso com um pouco de embasamento, de causa, de conhecimento daquilo que foi feito. Nós fizemos isso e, por mais que se tente dizer, os vereadores aumentaram o IPTU, não houve aumento de IPTU, de maneira nenhuma. Nós fizemos uma correção apenas de duas lacunas, duas colunas, né? Uma era cobrança de UPFM e a outra era valores em reais. E nós adequamos, deixamos apenas uma coluna dos valores de UPFM. Então, eu me lembro muito bem disso. Dizer, vereadores, que nós estamos aí com pelo menos 25 projetos na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sei que é um trabalho árduo, mas que a gente precisa realmente... Eu agradeço o empenho de Vossas Excelências para que esses projetos, que são projetos que têm como eu posso dizer, uma importância muito grande para o nosso município,
Quando a gente fala nos nossos fiscais, os nossos trabalhadores, eu também penso na desburocratização da máquina também, porque a gente quer que as pessoas consigam resolver os seus problemas, né? Eu não sei aonde está o problema, mas uma pessoa vir de Niterói por pelo menos 2 anos seguidos e ele não conseguir resolver o seu problema, e aí não tem, talvez não tenha a ver com os fiscais, mas ele está esperando uma memória de cálculo porque ele pediu uma revisão de IPTU. Então, ele está há 2 anos, desde 2016, já 3, né? Tentando resolver essa via crucis, né? Porém, é o que eu atento às vossas excelências para que a gente olhe com cautela, para que a gente realmente analise conjuntamente a situação dos fiscais e a situação da desburocratização, que talvez passe por uma questão de gestão também. Também nós não podemos aqui dizer que não falta gestão, não. Porque, sinceramente, eu acho que falta gestão, sim. Sinceramente, eu acho que faltam situações que precisam ser melhoradas dentro de um diálogo, por exemplo, né? Mas agora, me ater, né, a esses projetos, são 4 projetos, que eu posso dizer assim, um pacote que nós temos aqui, 2 das alterações das leis de produtividade, um dos fiscais fazendários e os outros dos demais fiscais. Um que traz um estímulo de gratificação a todos aqueles outros que também são do setor fazendário. E o outro é essa alteração da lei do Código Tributário, que aí sim também muda as autoridades fiscais para lançamento, que é a questão do inquérito civil aberto quanto à constitucionalidade disso ou não, e a questão dos prazos também para serem alterados no Código. Bom, dizer que a vereadora também falou da questão de amanhã, né, ser o dia do trabalhador. Nós estamos aqui, temos na pauta, proposto pela mesa, a revisão geral anual também da Câmara para os servidores da Câmara. Então, se eu não me engano, parece que o ano passado, vereadores, foi 7,5%, e esse ano a proposta dada pela mesa é de 7% de reajuste para os servidores. Então, é a revisão geral anual. Nós temos, o Marcos já foi, né, que representa a Serve Búzios, mas também agradecê-lo já aqui por sua presença, dizer que nós estamos colocando, e acredito que os servidores da casa vão ficar felizes também, com esse aumento de 7%, que retroage a março. Então, isso era algo que a gente tinha que fazer. O dos servidores do Executivo, da Prefeitura, saiu até antes do nosso. Foi uma conversa que nós tivemos com o Executivo, vereadores, e que saiu mais rápido que o nosso até. Então, eu acho que é diálogo sempre. Isso é fundamental para que haja um bom relacionamento, para que o nosso município realmente ele tenha, enfim, saúde financeira, saúde nas relações, para que a gente avance em todas as áreas. Então, desejar aos nossos servidores também da casa e agradecer sempre por empenho de cada um, sempre aqui atento com a gente, sempre dando o melhor aqui no trabalho com a gente. E amanhã também, por ser o Dia do Trabalhador, desejar a todos os profissionais um dia merecido, um dia de descanso, mas também que a gente consiga avançar, vereadores. Nós temos aí também o plano de cargos e carreiras, e isso já está em trâmite na Justiça, dependendo aí das respostas do Executivo, mas em breve a gente vai ter aí esperamos, uma grata surpresa, porque essa revisão do plano de cargos e salários, ela tinha sido iniciada com uma comissão lá no Executivo, incluindo também a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente tem aí profissionais que hoje recebem muito aquém do que recebiam desde o início do primeiro concurso. Então, isso é algo que a gente realmente precisa incansavelmente falar, passa pela saúde financeira, passa por uma melhora na arrecadação, revisão geral anual, quando se dá uma melhora, né, desses percentuais, acompanhando os índices, passa por uma saúde financeira também do município. Então, isso é alavanca, né? Nós não só temos o setor
que é a mola propulsora, o turismo como sendo esse setor principal, mas nós temos outras atividades fins. Então, essa conversa nós precisamos realmente ter. Então, era isso, eu queria agradecer a todos, agradecer ao Cláudio e todos os fiscais presentes também, dizer para os senhores que os projetos ainda estão nas comissões e eu me coloco aberta para qualquer discussão. Obrigada, senhor presidente. Convido a vereadora Joyce Costa para assumir a sua posição de presidente dessa casa. Convido o vereador Newton César para fazer o uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, meu boa noite. Senhora presidente, vou falar rapidamente aqui, só vou usar a tribuna para poder avisar os fiscais que nós estamos aqui na comissão, né, a CCJ, estamos assim, como a vereadora Joyce falou, estamos trabalhando, estamos discutindo, estamos ouvindo, né, as partes, estamos ouvindo também o corpo técnico desta casa para que a gente possa tomar a decisão mais acertada possível. Quero dizer para os senhores que a nossa cidade precisa, né, muito dos senhores, dos seus serviços, tá certo? Então, nós vemos que a gestão ela precisa também ser maleável, como os senhores também precisam ter um pouco mais, né, essa realmente de ceder alguns momentos e ceder o quê? Para o diálogo. Não é ceder, adianta o processo, ver um processo assim, mas ceder para o diálogo, para ver, né, aquilo que é melhor para a cidade. Porque muitos políticos dizem em seus discursos que a cidade, né, é maior que os vereadores, é maior que os servidores, é maior que o prefeito e tudo mais. Então eu vejo que a nossa cidade precisa realmente de pessoas que trabalham em função da nossa economia, para poder gerar a economia. Eu ouvia muitos discursos que as pessoas falavam em outrora que saúde e educação era a base de um governo, mas depois eu pude perceber, eu comecei a faculdade de gestão pública e pude perceber que saúde, educação e administração, né, a gestão é super importante, porque sem a administração, se ela não estiver funcionando, a saúde e a educação também não vai funcionar. Então eu vejo que a função do senhor é super importante para poder fazer a engrenagem, a máquina funcionar. A gente pede encarecidamente os senhores para que, eu sei que é difícil, mas que possam ceder um pouco também, para que a gente possa fazer o melhor possível. E a gente está ouvindo a parte técnica da nossa Câmara, repetindo aqui, e vamos de maneira, né, tomar a nossa decisão mais acertada possível. Às vezes vocês não ficarão satisfeitos, né, por um lado, e também o governo não ficará por outro. A Câmara, os vereadores, estamos aqui para poder fazer esse elo, fazer o entendimento, que se não há diálogo, né, no Executivo, que a Câmara, que essa casa que dizem que é a casa do povo, possa ter o diálogo, possa ter o entendimento, e a gente assim acertar, né, aparar essas arestas e podermos tomar essa medida melhor para todos. A vereadora Gladys está, né, sempre à frente aí, buscando esse entendimento. Maria Joaquina pediu a nossa assinatura, vamos estar estudando esse projeto para que a gente possa assinar e poder ver aquilo que a gente pode estar fazendo aqui, os vereadores, como a vereadora foi do meu gabinete hoje falar, não sou eu, mas queria que todos os vereadores, os 9 vereadores, pudessem estar inseridos nesse projeto e que juntos possamos estar dando o melhor para a nossa cidade. E Mariquina já faz parte da nossa cidade, não é isso? As pessoas já utilizam a educação, a saúde, a maioria das pessoas trabalham na nossa cidade, então, de maneira, ela já faz parte, a Maria Joaquina já faz parte de Búzios, e vamos poder fazer realmente na parte jurídica acontecer. No mais, quero desejar a todos os trabalhadores, tá? Feliz Dia do Trabalhador, que realmente a gente possa ter orgulho de poder sair de casa e levar o sustento para a nossa casa. Uma boa noite a todos.
Convido o vereador João Carlos Souza dos Anjos para que faça uso da tribuna também. 15 minutos. Presidente, vereadores, assistência presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, registrar a presença aqui do nosso amigo Alex Sheik, que está nos honrando hoje na assistência junto com sua esposa. O Sheik que tem um projeto belíssimo na nossa cidade com os jovens na área do futebol. Registrar a presença da nossa amiga Jusilane, conselheira, já foi conselheira do Conselho Tutelar, dos fiscais também, que está nos honrando aqui, e do nosso amigo Jair Niltinho, Guarnição, conhecido como Guarnição, que está também na assistência. Presidente, fazendo uso aqui desta tribuna, proponho a esta casa uma PL de número 43, que fala sobre os produtos vencidos nos estabelecimentos do município. Haja vista que quando vamos a supermercados, a farmácia, e algumas vezes a gente chega para comprar um determinado produto e esse produto já está vencido. Então, esta lei que a gente está propondo visa coibir a falta de fiscalização dos estabelecimentos comerciais quanto à validade dos produtos expostos em sua área de venda, impedindo que os consumidores mais incautos venham a adquirir mercadorias impróprias para o consumo. Isso é muito importante, é bem legal esse projeto de lei, e fala aqui, na nossa justificativa, por força do artigo 56 do Código, os fornecedores que desrespeitarem as normas da defesa do consumidor estão sujeitos às sanções administrativas com multa, apreensão do produto e cassação da licença do estabelecimento, sem prejuízo da penalidade da natureza civil e penal definidas em normas específicas. Cabe acrescentar que a existência de produto grátis a consumidor que achar mercadoria com validade vencida vem sendo aplicada com êxito em alguns estados brasileiros, seja por meio de acordo entre supermercado e PROCON, seja por meio de legislação municipal e estadual. Quanto à sanção para os estabelecimentos infratores, acredito que as disposições já existentes no Código de Defesa do Consumidor são suficientes e complementar e para garantir o cumprimento da lei. É um projeto interessante, coloco aqui, propondo nesta sessão, e obviamente que vamos contar sempre com vossas excelências pela aprovação da matéria. E também, presidente, falando a respeito desta lei, que ouvindo aqui a explanação, cheguei um pouco atrasado, estava no gabinete atendendo do fiscal Cláudio, no qual também já tive o prazer de trabalhar quando estava à frente à coordenadoria de posturas. Fizemos algumas diligências juntos. Um profissional também qualificado, concursado. E este projeto, que está na CCJ ainda para ser analisado, é um projeto, senhora presidente, que carece de uma maior discussão. Tem que discutir mais, tem que ouvir mais. Ouvindo o Cláudio, a gente fica até meio um pouco triste de saber que não está tendo um diálogo, não está tendo uma harmonia da fiscalização fazendária com o governo. Acho que tudo, a base de tudo é a conversa. Como sempre cito aqui, o sábio Salomão dizia que ele sempre preferiu o diálogo à sabedoria do que a força. Então é importante a conversa, é importante para nós nos aprofundarmos melhor nesta matéria e para quando ela vir a plenário, que possamos votar com convicção. Como já me propus aqui, quando veio na primeira sessão, esta matéria, eu já falei aqui, está registrado nos anais desta casa, que não sou de acordo para cargo comissionado, é uma opinião minha, fazer lançamento. Mantenho, vou manter, e a gente vai analisar melhor para que a gente possa votar esse projeto, que é importante. Outra coisa, senhor presidente, na minha visita ontem no Rio de Janeiro,
o presidente da Assembleia Legislativa, o nosso amigo o deputado André Siciliano, me chamou para que eu pudesse ir ao Rio para falarmos a respeito da rotatória que o prefeito já teve a semana passada, conversou com ele e ele me chamou para que a gente pudesse tirar até algumas dúvidas, que é uma rotatória muito importante, haja vista que é na entrada da cidade de Búzios. De ver o trevo ali até que, enfim, quantos acidentes tem ali, é uma coisa assim absurda. E ele chegou ao ponto de falar para mim, senhora presidente, que era questão de honra para ele fazer aquilo ali. Entrada da nossa cidade. E pediu que nós acompanhássemos junto com o pessoal do DR, que vai vir aqui fazer medição, para que a gente pudesse estar junto, discutindo, ouvindo. E, obviamente, é uma obra de grande relevância, não só para Búzios, né? Pega ali, vai para Tamoios, vai para Rio das Ostras. Então, é uma obra importante. E aproveitei o ensejo para falar com ele também a respeito de uma solicitação que eu fiz para ele o ano passado, a presidente, quando ele estava interino, e eu estava secretário de Segurança, solicitando a ele a entrada, senhora presidente, do trevo até que, enfim, a RJ 102, o trecho denominado posto até que, enfim, até o pórtico de Búzios. Não há sinalização. Um absurdo aquilo ali, não há acostamento, o mato está invadindo tudo. E a gente aproveitou para solicitar ao presidente também, junto ao DR, para que seja feito a pintura e a sinalização horizontal e vertical desse trecho da RJ 102. Prontamente ele pediu que nós reenviássemos o ofício à presidência, solicitando a ele, ao DR, que ele ia trabalhar também para que a gente possa ter a nossa cidade, chegar da nossa cidade, é inadmissível isso. A gente fala porque tem ciência também que nós estamos falando de uma rodovia estadual, é uma RJ 102, e ele prontamente ficou de falar com o DR para solicitar essa sinalização. Então, aproveitando aqui também um momento oportuno, amanhã é o Dia do Trabalhador, já vou deixar aqui os meus parabéns a todos os trabalhadores, não só do nosso município, mas do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Dia muito importante, feriado. E amanhã, se eu não me engano, senhora presidente, tem alguma coisa na Praça do INEF, Festa do Trabalhador, e que nós vamos estar lá presente também. Tem sim. Inclusive, a Guarda-Vida nos convidou para estar desfilando lá amanhã. Sem mais para o momento, senhora presidente, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Coloco em votação a autorização para passarmos para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária a fazer a chamada regimental. Adiel da Silva Vieira, Gladys Pereira Rodrigues Nunes, presente. João Carlos Alves de Souza. Presente. João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme. Presente. Josué Pereira dos Santos, Miguel Pereira de Souza. Presente. Newton César Alves de Almeida. Presente. Valmir Martins de Carvalho. Feita a chamada. E há número regimental, senhora presidente. Obrigada, primeira secretária. Vamos encaminhar aqui, então, os projetos, porque acabei pulando essa etapa, mas encaminho os projetos ordinários, de lei ordinária de número 40, 41 e 43 para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Isso aqui, coloco as indicações em votação. Então, por força maior, ficamos com a indicação 71, colocamos a indicação para votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso das considerações finais da ordem do dia. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, eu acho que para melhorar a vida dos fiscais, deveriam exonerar o Lohan,
Porque, pelo que a gente vê, esse homem é uma peste, é um câncer no governo. Senão não seria a Gladys que estaria aqui, não é? Aliás, por exemplo, eu tenho certeza que a festa que aconteceu lá no Butrim, que agora mudou o nome em Tucuns, tenho certeza absoluta que não passou pela fiscalização. Porque quando é do interesse do Lohan para levar dinheiro por compras de alvará, junto com Zidane, Wagner e uma quadrilha que se instalou dentro da prefeitura, é rapidinho, seu Miguel. Eu posso mostrar no meu Face, posso mostrar provas, eu só quero que ele me coloque na justiça. Porque aí a briga vai ser boa. Gosto de uma briga. Né? Sou baixinha, mas sou folgada, né? Vou até tirar o salto, olha só como é que eu sou. Sou desse tamanhozinho, tá certo? Então, vamos lá. Bateu, foi tempo recorde. Foi recorde a liberação de tudo para a festa dos universitários lá em Tucuns. Aí você vai falar assim, Gladys, a cidade está falida. Você é contra um evento com 5.000 jovens? Não. Lógico que não, vereador Cacalho. Eu não sou contra. Mas a nossa cidade, ela tem estrutura para aguentar 5.000 jovens lá na Praia do Tucuns. Fizeram lá a investigação, lá não sei como é que fala, da meteorologia. Vocês sabiam que foram 11 jovens machucados? Vocês sabiam que os jovens desmaiaram na praia bêbados? Você sabia que a irmã da Maria Alice morreu na beirada d'água? Porque ela era usuária de droga e ela desmaiou ali e morreu afogada. Então ali poderia ter acontecido uma grande tragédia. Sabe por quê? Por causa do vereador. Vereador não, suplente de vereador, Poia, Lohan, Zidane, Wagner, uma máfia que se instalou dentro da Secretaria de Fazenda para roubar o contribuinte. Aí tem mais, esse hotel ele teve alvará em tempo recorde. Agora eu pergunto, o alvará passou pela fiscalização? Não. Eu tenho provas de compra de alvará. Nas reuniões dos contadores, que o assessor do Nobre, Alain, gravou, está lá contador dizendo que perdeu vários clientes porque pagaram por alvará. Bom, está aqui meu recado para o senhor Lohan, o câncer dessa cidade, que deveria ser exterminado. Agora vamos lá. Habite-se. Várias obras de terceiro pavimento, 100%, parece até a obra babilônica, na rasa, em tudo quanto é lugar. E depois para pegar o habite-se? Se você não tiver um habite-se, você não consegue alvará. Se você não tiver com IPTU pago, coisa que foi Kleber e ideia do Lohan. Vamos botar aqui o IPTU, que aí fica mais barato. Começa com 50.000, chega por 5.000, mas se tiver apertado, você consegue por 2.500. Bom, sobre o Tribunal de Contas, o aumento de IPTU, houve aumento de IPTU, sim. Só que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ele não pediu. Aconteceu o seguinte, houve uma diminuição de royalties muito grande. E naquele momento, o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, aconselhou o prefeito a aumentar o tributo. Aí o prefeito mandou para cá, Código Tributário. Né? E o que aconteceu é que o Tribunal de Contas, ele não mandou aumentar o IPTU em 300%, não. Ele mandou aumentar gradativamente. Porque tudo que vem de Gladys é bom. Tudo que vem de Gladys, ó, gradativamente, é bom. É coisa boa. Só que acontece, senhor Miguel, que o meu IPTU, que eu honro muito o teu nome aqui. Eu falo mal quando tem que falar mal, mas quando falar bem, igual o senhor comigo. Porque quando o senhor era secretário, eu poderia dizer que eu pagava IPTU com satisfação. Agora, no meu bairro não tem limpeza, não tem iluminação, não tem quadra, não tem PU, não tem módulo médico, não tem hospital, não tem divertimento, não tem nada. E passou, senhor Miguel, de R$ 900
para R$ 2.700, que eu vou entrar na justiça agora para rever isso. Porque eu não posso pagar isso. Não tenho nada. Tenho nada, senhor Miguel. Então, houve aumento sim. Houve aumento de IPTU sim. E teve o câncer envolvido aqui também. Do Lohan. Que ele está metido. E tudo que é coisa ruim na cidade, o bicho está metido. Também para manter 2 touros e tudo que ele tem que estar metido mesmo. Meu muito obrigada. Bom, eu convoco o vereador Newton César para ocupar aqui a presidência, para que eu faça também uso do tempo final. Vereadora Joyce Lúcia Costa, seu tempo é regimental de 5 minutos. Bom, com relação ao que a vereadora Gladys falou, eu só vou me defender, porque esse aumento, se houve aumento e houve por correção de fórmula, não passou pela revisão do IPTU. E vamos ser bem claros também, porque nós pedimos a revisão aqui pela Câmara. Então, nós colocamos uma resolução, e isso foi iniciativa nossa, iniciativa minha, para que nós fizéssemos a revisão pautada em uma série de coisas que nós precisávamos ver. Então, nós não pontuamos, a comissão, que fique bem claro, não pontuou revisão de IPTU. Tribunal de Contas, ele pediu, aliás, ele fez uma recomendação ao Executivo que fizesse o conserto, vereador Cacalho, porque o que se tinha de fórmula cobrada colocada no código não era a mesma coisa do que estava sendo cobrado no sistema. Então, só para fazer essa correção, eu tinha que fazer uso. A vereadora até falou que tinha que mudar gradativamente, o nome dela tem que ser grade, né? Grade, para gradativamente, tá? Enfim, eu só quero pontuar e fazer aqui, aí eu tenho que fazer a minha defesa. O que o vereador Lohan faz, o que os outros vereadores fazem, se um vai colocar na justiça, aí fica a critério de cada um. Porque eu acho muito feio a gente ficar aqui na tribuna falando de ex-colegas. Eu acho feio demais. Então, e particularmente, estive aqui com o vereador Evandro, e nós tivemos uma ética, assim, para lidar com situações. Então, eu tenho que respeitar, vereador Miguel, a sua família, respeitar os seus filhos, assim como eu respeito também o esposo da vereadora, gostaria de respeito ao meu esposo, assim como o vereador Cacalho, o senhor também não gostaria que falassem da sua esposa. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que pontuar e, naquilo que puder, eu vou pontuar. Agora, se for para me defender, eu vou me defender. Porque a vereadora Gladys, né? Ela vai para o Face, ela fala de vídeo e diz que eu aumentei IPTU. Então, que fique bem claro, não aumentei IPTU porque não houve. Então, os fiscais estão ali novamente. Não me deixe mentir. Se houve aumento por recomendação do Tribunal de Contas, é uma coisa. Agora, dizer que nós, nessa casa, aumentamos por força da resolução, da revisão do Código Tributário, é mentira. Isso é balela. Obrigada, senhor presidente. Convido a vereadora Joyce Costa para assumir o seu posto de presidente. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus e está encerrada a sessão.